decidi falar com os irmãos, vamos fazer a leitura dos 2 primeiros versículos hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Vamos orar? Senhor, amado Pai, o Senhor nos reservou esse tempo para ouvirmos a Tua palavra. Nós somos gratos a Ti por causa disso. A motivação nossa aqui é receber do Senhor, é estarmos mais próximos do Senhor. Só de estarmos em Sua companhia, o nosso coração começa a mudar, Senhor. A gente começa a ver aquilo que não víamos antes. A presença do Senhor nos transforma e que hoje, mais uma vez, isso se concretize aqui, Senhor, como igreja reunida. Nos abençoa, Pai, com Tua palavra, Senhor. Precisamos dela, precisamos ser direcionados por ela e que dessa vez a gente se alicerce de novo e constantemente, como fazemos, naquilo que o Senhor revela do céu. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos desafios lançados por Eclesiastes é nós não colocarmos os nossos corações nas vaidades terrenas em si, mas no Criador. Todos nós sabemos que temos essa dificuldade de olharmos para a nossa vida, mas não refletirmos apenas nessa vida, mas numa vida além daqui. O Senhor, Eclesiastes 3, versículo 13 diz, versículo 11 na verdade, que Ele colocou a eternidade no coração do homem. Porém, a humanidade busca se esquecer dessa eternidade. Tanto é que quando a gente analisa Eclesiastes, se fala muito sobre a vida debaixo do sol. Existe até o autor, Emílio Garofalo Neto, que escreveu um livro sobre Eclesiastes chamado Isso é Filtro Solar. Ele diz basicamente o seguinte, que para você viver bem debaixo do sol, você precisa contemplar além do sol. Você precisa contemplar a eternidade para poder viver direito debaixo do sol. E por que esse contexto é importante de viver debaixo do sol? Porque, irmãos, a vida, e na verdade entre a vida e a morte, nós precisamos viver, mas precisamos viver bem. A questão é, nem tudo parece ser bom para se viver, nem tudo é prazeroso de se viver, mas ainda assim é necessário nós considerarmos todas as coisas. O versículo 14 do capítulo 7, inclusive, diz isso. No dia da prosperidade, goza do bem. E no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Considera. Pensaram sobre essa palavra? Considera. Irmãos, o autor de Eclesiastes enfrenta o fato de que as pessoas precisam seguir o seu caminho pela vida e precisam viver bem, apesar dos seus vários infortúnios, inclusive o luto, inclusive a doença, inclusive a morte. Sendo assim, por meio de uma coleção de provérbios, esse capítulo aponta que você precisa considerar tudo o que acontece na sua vida. Então, irmãos, nós não somos chamados a viver no piloto automático quando as coisas vão mal. Nós não somos chamados a viver assim, não quero nem considerar o que eu estou passando aqui, porque a vida em si não é viver doente. A vida em si não é lamentar. Não, irmãos, tudo isso nós precisamos considerar. As coisas boas e as coisas aparentemente más, mas que na verdade é bom para a nossa alma. Então, o que o texto nos ensina aqui? A gente vê no versículo 2, o autor sagrado dizendo assim, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Por que a gente vive, de certa forma, mais tranquila, esperançosa e com um pensamento maior na morte e no final da nossa trajetória? Porque nós sabemos, irmãos, que o nosso viver é Cristo, como Paulo diz. E o morrer é o quê? Lucro. Que estranho, né? Pensarmos sobre isso. Mas a Bíblia nos ensina em Romanos 14, 8, que se nós vivemos, é para o Senhor que nós vivemos. Se nós morremos, é para o Senhor que nós morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, o que o texto diz? Somos do Senhor. Olha como a gente pode ter confiança para falar sobre a vida e sobre a morte. Então aqui o texto está dizendo e traz uma reflexão sobre a importância, irmãos, de meditarmos na finitude da vida. Eu preciso reforçar isso com os irmãos hoje. Primeiramente, a realidade da morte nos ensina sobre a vida. E a tristeza
nos ensina mais do que a festa. Interessante isso, né? Também nós precisamos perceber que na morte se vê o fim de todos os homens, a conclusão, e até a volta de Cristo, a Bíblia nos ensina que todos vamos morrer. E também o luto faz parte do crente sábio, faz com que o crente se torne um crente melhor. É isso que a palavra de Deus nos ensina aqui. Então, primeiramente, nessa parte inicial do versículo 2 de Eclesiastes 7, o texto diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Existe um pregador antigo, né, pregador da velha guarda, ele já pregou muitas vezes, né, é conhecido há muito tempo, né, embora nem todo mundo goste dele, mas ele já viajou vários países, e é uma questão porque ele prega para todas as religiões, até prega para ateus, mas é uma pessoa, é um pregador que sempre tem a mesma mensagem, né? Ele faz com que aquelas pessoas mais duras podem chorar, né? Faz com que aqueles que não são impactados por nada sejam impactados. A maioria das pessoas o odeia, mas todo mundo escuta ele. O nome? Morte. Esse é um pregador muito conhecido. Morte. Cada lápide é o seu púlpito. O jornal fala sobre ele. Então, um dia, você será o tema do seu sermão. Ele estará ao lado do seu túmulo, pregando para outros. Não importa o quanto a nossa alimentação seja saudável, o quanto a gente tenha cautela, irmãos, o quanto sejamos espertos para tentar enganar, mas o final é o mesmo. Então, a gente não deve falar sobre isso, nós não só devemos falar sobre isso, mas a Bíblia diz que é bom a gente considerar. Melhor é ir à casa onde há luto, literalmente, bom ir na casa que está lamentando. Bom ir à casa onde o lamento se encontra, do que ir à casa onde há banquete. Irmãos, nos tempos bíblicos, as atividades fúnebres duravam dias e dias, vários dias. A casa onde existia luto, né, que se refere aqui a essas atividades. Hoje em dia é um pouco diferente, tudo é mais rápido, né? Os cemitérios, vocês já percebem, são bem afastados, cada vez mais afastados das cidades. Dificilmente você encontra uma cruz. Mas por que isso deveria ser chamado de melhor? Ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Irmãos, os pensamentos solenes e necessários que vêm a alguém que está num funeral são muito mais edificantes e benéficos para a alma do que aqueles que resultam de comparecer a qualquer tipo de banquete. É melhor ir à casa do luto e lá chorar com os que choram, do que ir à casa onde há banquete. A casa, irmãos, onde há luto, nos fará bem, causará melhores impressões sobre nós. Nós podemos, é claro, ir legalmente a banquetes. Nós podemos nos alegrar em casamentos. Nosso Senhor Jesus Cristo transformou a água em vinho num casamento, mas também lamentou, chorou com os que estavam chorando, chorou com os que estavam de luto. Irmãos, a realidade da morte, inclusive, nos ensina sobre a vida. A dor nos ensina mais do que uma festa. Eu fui recentemente num funeral, e esse funeral, não sei se vocês conhecem, ali na João Pessoa, aonde tinha o funeral, do lado, parede com parede, tinha um buffet. E é até estranho, porque você estaciona o carro quase na frente do buffet. E ali você parava, e se você errasse um pouco, né, você ia parar no buffet. E qual é a diferença ali? Quais aspectos tem? No buffet você está lá festejando. Você está pensando, talvez, em se alegrar cada vez mais. Ninguém está no buffet lá considerando a brevidade da vida, né? Mas, ao lado, irmãos, estava acontecendo um funeral. As pessoas considerando o fim, a brevidade, a realidade de que essa vida nessa terra, ela está apontando uma eternidade. Porém, a vida aqui, ela passa, ela termina. Então, quando a gente analisa essas coisas, a realidade da morte nos ensina sobre a vida. A dor nos ensina mais do que a festa. Irmãos, festas são ótimas. Quem não gosta de um buffet, né? Quem não gosta de comer uns docinhos ali, de partir um bolo, se alimentar, se alegrar. Há algo muito reconfortante, há algo muito relaxante em se reunir com amigos em um salão de banquete com bastante comida. Esse foi um momento especial, grandioso no Antigo Oriente, né? As pessoas com muita escassez de comida, quando tinha um banquete, quando as coisas eram abertas, postas à frente dos outros, isso era muito bom, todo mundo se alegrava por isso. Todo mundo ama uma boa festa, um banquete. Nós contamos os dias, né? Quantos dias faltam para o Natal, né? Quantos dias faltam para o Ano Novo, né? No interior, né? Os parentes lá que fui visitar recentemente já estão falando, isso aqui
É um porquinho que está sendo engordado para o Natal, né? Isso aqui é um boizinho que está sendo preparado no Natal, a gente vai prepará-lo, né? Se alimentar, se alegrar disso, pratos típicos, coisas agradáveis. Mas ainda assim, irmãos, o pregador lembra que há mais sabedoria a ser adquirida em um funeral do que uma festa. Por quê? Porque esse é o fim de todo homem. E os vivos levem isso a sério. E por que um funeral, então, é melhor do que uma festa? Porque você nunca mais pode comparecer a outra festa. Talvez você tenha ido para a sua última festa, mas você está indo pelo menos para mais um funeral, nem que seja o seu. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O que você precisa viver fazendo, irmãos? Viver lembrando do fim. Essa vida terminará. E assim, embora pareça ser mais divertido ir a uma festa, e na verdade é alegre, é bom, é vibrante, mas há muito mais sabedoria a ser aprendida no funeral. Então nós vemos a seguinte questão: na morte se vê o fim de todos os homens. Até a volta de Cristo, a Bíblia nos ensina que todos irão findar a sua caminhada aqui nessa terra. Qual é a primeira expectativa do crente? A volta de Cristo. Qual é a segunda expectativa? A morte. A primeira expectativa do crente, a volta de Cristo, ela anula a segunda. Se Cristo voltar, seremos todos transformados. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Mas a segunda não anula a primeira. Quando Cristo voltar, mesmo que todos nós aqui já tivermos partido, nós seremos ressuscitados e passaremos a eternidade em corpos glorificados. O mesmo poder que ressuscitou Cristo há de nos ressuscitar. Essa é a alegria que também nós temos no final da nossa jornada. Então o texto de Eclesiastes 7 diz que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. Quais são as lições de um luto, irmãos? Primeiramente, essa questão é muito importante. Esse é o fim de todos os homens. Você considera isso? O fim de todos os homens. Se é uma coisa que está na expectativa de todo crente, deveria estar, por que nós não consideramos isso? É o fim do homem quanto a este mundo, primeiramente. Quanto ao final do seu estado aqui. Ele não retornará mais para as atividades que fazia. É o fim de todos os homens. A Bíblia diz em Romanos 5,12 que todos pecaram, porquanto a morte passa sobre todos os homens. Nós devemos, portanto, deixar os nossos amigos, deixar os enlutados se lamentando entre si e assim partir, como todos fazem. Quais são as lições de um luto? O que é destino dos outros? Quando você está num local de lamento, você precisa considerar que também será o seu. Aqueles que estão espiritualmente vivos, aqueles que são sábios, vão colocar isso no seu coração. Vão fazer assim como o pregador diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. E o texto diz: os vivos que o tomem em consideração. Irmãos, nada é mais correto e sábio do que você passar pela morte dos outros, lembrando da sua. Nada é mais sábio e correto do que isso. Então a sua vida é um vapor. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, visto que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Quando nós consideramos o fim, esse é o fim de todos os homens, isso faz com que nós sejamos sábios, porque nós começamos a pensar no juízo. E se você acredita que haverá o juízo, tome juízo. Perceba, calcule a sua vida, analise o seu viver. Irmãos, quando nós analisamos a nossa vida, quanto mais cedo nós aprendemos isso, é melhor. Isso força a advertência para nós não desperdiçarmos a nossa vida. Isso força a advertência para nos prepararmos para a morte, para o que vem depois. E o pregador diz assim: você provavelmente nunca vai contemplar a sua própria mortalidade quando você vai a uma festa, mas quando você vai contemplar num funeral as coisas que estão acontecendo, permeando você, você vai analisar o fim de todos os homens. A casa do luto é a escola de um homem sábio. O texto ainda diz, por exemplo, no versículo 3, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E o versículo 4 diz, o coração dos sábios está na casa do luto. O coração dos sábios está na casa do luto.
O que a gente analisa aqui, irmãos? O ponto do pregador, principalmente unindo os 2 versículos iniciais, é que nós sabemos muito mais sobre uma pessoa no dia da sua morte do que no dia do seu nascimento. Vamos considerar mais uma vez aqui. O versículo 1 diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. Fim é uma palavra hebraica que significa conclusão. Não é apenas morte. Conclusão. Fim é a conclusão do que nós fazemos. Você não tem mais o que fazer nessa terra após o fim, após a conclusão. O ponto do pregador é que nós sabemos mais sobre uma pessoa, nós sabemos a vida dessa pessoa quando ela está sendo enlutada ali, quando ela está sendo, no seu ato fúnebre, sendo pensado e considerado sobre a sua vida. Nós sabemos muito mais sobre uma pessoa no dia da sua morte. É o resumo da obra. O dia do nascimento, irmãos, nós não sabemos quase nada. Quando uma criança nasce, o que você sabe sobre ela? Altura, né? Aquelas coisas básicas, né? Altura, peso, cara de joelho, né? Todo bebê tem cara de joelho. Quem são os pais? Você começa a analisar se nasceu com saúde. É só essas coisas, irmãos. Agora avance mais, até o dia da morte. O que você sabe sobre aquela pessoa no dia da sua morte? Você sabe muito mais. Você sabe sobre o caráter dessa pessoa. Você sabe sobre a honestidade dessa pessoa. Você sabe sobre a lealdade dessa pessoa. Sobre a integridade dessa pessoa. O ponto inicial é que no dia do seu nascimento, o seu nome não tinha valor. Mas no dia da morte, ele tem. Ao que o pregador diz que um bom nome é melhor do que um unguento precioso. Considera isso. O que vão falar de você no funeral? Já pensou sobre isso? O que falarão sobre você no funeral? E mais, quem aparecerá para falar sobre você no funeral? A questão não é como você começa, mas como você termina. Saul, um rei ungido, termina com uma espada atravessando o seu corpo. Judas começou entre os discípulos, mas terminou entre os traidores. Isso é o tipo de coisa que um homem contempla em um funeral. A conclusão, o fim de todos os homens. Na casa onde há luto se vê o fim de todos os homens. Irmãos, você pode ir ao hospital quando um bebê nasce, você pode rir, se alegrar, sorrir com as primeiras expressões, e certamente nós nos alegramos com essas coisas, mas quando você vai a um funeral, você começa a perceber, você lembra que começar bem é uma coisa, mas terminar bem, irmãos, é outra. Você precisa ser lembrado do caráter, e você é especialmente lembrado da importância do caráter, de um bom nome, no dia da morte. Isso se reflete no funeral. Você pode não refletir isso no banquete, mas você vai refletir isso no dia da morte. Quantas pessoas, irmãos, assim que morrem ou que estão para morrer, começa a aparecer histórias, pecados, maldades reveladas, traições. A pessoa busca se safar disso durante toda a sua vida. Começam a ser reveladas essas coisas, muitas vezes, no funeral. Às vezes você está lá, aparece uma pessoa, aparece um filho que ninguém sabia que existia. Um monte dessas coisas acontecem, irmãos, todos os dias, entre as pessoas. Quando acontece, né, até a pessoa de dizer assim, olha, eu não queria dizer nada, né, respeitando o luto de vocês, mas esse seu ente querido que faleceu causou muitos males aqui, enganou muitas pessoas. E você começa a ouvir as histórias, você começa a perceber, e por aí vai. Aqueles velórios, né, também, de pessoas que nem a família quer enterrar. A Bíblia diz sobre o rei Jeorão, em 2 Crônicas 21:20, que ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém e foi sem deixar saudades. Já pensou nisso? A pessoa vai, ninguém tem saudade. É aquele já vai, graças a Deus que foi. Já pensou, irmãos? Você quer que fale isso de você no seu funeral? Deus abençoe que não, né? Melhor é ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Então, para nós encerrarmos, nós precisamos aprender que o luto faz você um crente melhor.
O luto faz de você um crente melhor. Por isso que o pregador sábio começa a falar sobre o funeral de todos os homens. Uma palavra que por si só pode dar arrepio nas pessoas. Tudo que envolve um ato fúnebre é arrepiante, né? Tem pessoas que visam ser o mais breve possível, tem pessoas que buscam passar isso num piloto automático, tentando apagar essa parte da vida que precisou comparecer a algo assim, mas a Bíblia nos ensina, como dito antes, que até os infortúnios do nosso viver precisam ser considerados. Nós não somos chamados a passar por isso sem considerar. Eu e você precisamos passar pelas coisas difíceis da vida e considerar todas elas diante de Deus. Diante de Deus, irmãos. Você não pode se esquecer disso, senão você não vai adquirir sabedoria. Você não vai questionar Deus por quê, mas você sabe que todas as coisas cooperam para o bem. E você analisa essas coisas à luz da eternidade. O que é a nossa vida, como vimos também hoje, é um vapor. Passa rapidamente. Irmãos, não é mórbido para o crente considerar a eternidade, porque nós fazemos tudo isso com esperança. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6,8. Por isso que o texto diz, melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Consideração. Você considera o fim da sua vida? Você está vivendo para tentar enganar a sua consciência de que a sua vida há de terminar? Por quê? Não é apenas quando você está doente que você deve considerar a brevidade da vida. É quando alguém está doente. Eu ficava até pensando essa semana, meu Senhor, né? Quando é que a gente vai poder falar de um texto desse sem algum dos irmãos estar doente? Sofrer um acidente ou alguma coisa? Quando? Não vai ter, irmãos. Todos os momentos alguém vai estar doente entre nós. Todos os momentos alguém vai estar sofrendo um acidente, sendo acometido por algum mal. Todos os momentos, algum dos nossos irmãos aqui vai estar de luto. E por que não considerar isso, irmãos? É sábio nós considerarmos isso. É sábio nós entendermos que no Senhor isso é agradável, pensar sobre o final e pensar com alegria. Todo cristão que na corrente principal da sua vida andou com Deus, em fé, vai descobrir, cristão, escute isso, você vai descobrir que as últimas horas da sua vida serão as mais doces de todas. Descubra isso. Por que você tem medo de falecer hoje? É algum pecado que você ainda comete? É algo que você tem medo de alguém descobrir? Se isso existe na sua vida, abandone completamente. Porque os últimos momentos, irmãos, as últimas horas da vida são as mais doces de todas. O Salmo 37, versículo 37 diz assim, observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Aqui, até a Almeida Corrigida e Fiel traduz assim, o fim desse homem é a paz. Aqui, mais uma vez, é a palavra conclusão no hebraico. A conclusão de um homem íntegro, a conclusão de alguém que é reto perante o Senhor porque está buscando Ele, arrependido de todos os seus pecados, é a paz. Números 23, versículo 10. Aqui é um texto de Balaão, né, irmãos? Mas vocês percebem a ambição de Balaão? E como ela não pode ser alcançada simplesmente por uma ambição vazia? Números 23, versículo 10. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Números 23, 10. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Olha a grandeza do povo de Israel. Então ele diz assim, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. O que Balaão está reconhecendo aqui? Balaão, ele reconhece a retidão. Balaão reconhece a bênção final do povo de Deus. Colocando mais à frente, Estevão sendo apedrejado e dizendo, eis que vejo os céus abertos. Vocês imaginam isso, irmãos? E Balaão está dizendo, que eu morra a morte dos justos, o meu fim seja como o dele. Ele deseja para si um fim semelhante aos dos justos de Israel.
mas ele não fazia parte do povo de Deus. Ele se rebelou e trouxe um conselho totalmente deturpado e maligno para acabar com o povo de Deus. Então, quando as pessoas dizem assim, eu queria ter uma morte tão boa, tão tranquila, ser levado pelos anjos à presença de Deus, viva justamente, ande em retidão. Esse desejo no final da vida não vai valer nada, mas ansiar por Cristo Jesus, ser lavado pelo sangue de Cristo, enquanto você está respirando aqui, vai te dar uma passagem maravilhosa e uma recepção grandiosa da parte do nosso Salvador Jesus Cristo na glória. Isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que Eclesiastes nos ensina a viver bem e a morrer bem. Isso é a riqueza de Deus nas mais puras sabedorias, enquanto outros crentes veem a morte como uma transição, outras crenças, na verdade, veem a morte como uma transição, talvez um recapitular, um retorno, só que em outra coisa, em outro animal, em outra coisa, ou talvez outras pessoas começam a ver como um reinício, ou como uma aniquilação total. O cristianismo vê a morte como vencida na cruz do Calvário. Olhe para isso, meu irmão. Tem um livro que eu li há muito tempo, chamado Sermões sobre a Morte. Eu recomendo você a ler. É um compilado de vários autores puritanos cristãos que falavam sobre a morte. E todos eles colocavam a morte como o funeral das nossas tristezas. A alegria da percepção da glória eterna. Considere o fim de todos os homens. E olhe para o final, lembrando de uma vida que está diante de Deus. Pensando sobre isso. Quando você chegar no final da sua trajetória, você vai ser contemplado por esse resultado. O bom nome, melhor do que um unguento. O dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Considere o fim da vida e você viverá bem. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós somos muito limitados, Senhor, em nossos pensamentos. Nós geralmente consideramos as coisas que nós gostamos. Nós geralmente consideramos as coisas que nos dão tranquilidade e muitas vezes nós nos afastamos da realidade da vida. Mas, Senhor, faça com que, para adquirirmos a sabedoria, realmente venhamos a considerar o fim de todos os homens, inclusive o nosso. Todos nós tendo uma conclusão, Senhor. Para que nesse nosso viver debaixo do sol, com os infortúnios, com as alegrias, com os choros, com os sorrisos, nós possamos adquirir sabedoria por contarmos os nossos dias, por termos a sabedoria daqueles que consideram tanto o começo quanto o final, tanto a vida aqui quanto a vida após a morte. Nos ensina, Senhor, a contemplar aquele que morreu e ressuscitou, está na glória de Deus, para que na contemplação do nosso Cristo, nós possamos nos alegrar, perseverar, confiantes até o fim. Assim nós oramos, seja assim, faça isso, Senhor Deus, no meio de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.